Eu salvo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de alegria, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede nessa manhã, uma manhã oportuna para nós aprendermos um pouquinho da palavra de Deus. E eu já queria que você abrisse aí a sua espada aí no livro de Êxodo, no capítulo 21. Glória a Deus. O tema da minha mensagem hoje eu vou falar a palavra grega aqui, vou falar a tradução. Doulos Christos, escravo de Cristo. Quero que você se aplique à compreensão da palavra e preste muita atenção nessa manhã. Diz assim, Êxodo capítulo 21. O subtítulo diz: Leis acerca dos servos, que é o mesmo do que escravo. Vamos lá, diz assim: São estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo de graça, se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela lhe der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: Eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Abaixe a sua cabeça, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus e Pai, na tua presença nós estamos aqui, Deus, para te honrar, te glorificar, Senhor. Inspira-me, Senhor, a tua palavra. Transmita à tua santa igreja a mensagem que provém do teu coração, Senhor. Tira toda a humanidade desse momento e que antes brilhe o teu Espírito Santo aqui, Senhor. Nos ajuda, convence-nos dos nossos pecados e nos mostra o quão bom é ser escravo de Cristo. É o que eu te peço. Amém. Bom, o que eu quero falar com você nessa manhã é acerca de um tema muito, muito importante. Eu li aqui para vocês acerca dos escravos, acerca de como que era regimentado isso desde o Antigo Testamento. Aqui, você bem sabe que há pouco os israelitas tinham sido libertos, o povo de Deus tinha sido liberto no Egito. E não que era o gosto, a satisfação de Deus alguém ser escravo. Porém, isso já existia há muito e muitos anos. Então, depois do povo ser liberto no Egito, o Senhor, ele regimentou, ou seja, ele permitiu, mas ele pediu que organizasse para que esses servos não fossem escravizados a ponto de ser sacrificados, como aqueles escravos que eram penalizados, aqueles escravos que eram torturados. O Senhor deu algumas regras. Então ele disse: são estes os estatutos que lhes proporás, né? Eu permitirei. Se vocês comprarem um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá por euforia. E o que era isso? Quando alguém comprava um escravo, geralmente isso acontecia principalmente quando havia uma guerra. Quando havia uma guerra, aquele exército que invadia aquela cidade tomava aquele reino. Geralmente o rei vinha como escravo. Quando ele não causava resistência, vinha o rei, e vinha aqueles homens também
que não tinham resistência. Eles eram escravizados. Existia esse porém. Só que aqui, Deus está dizendo, se você comprar um escravo hebreu, 6 anos servirá. Mas o 7º, você terá que liberar esse homem. Você terá que dar uma carta. Então, ou seja, havia uma organização. Então, quando passava-se 6 anos, no 7º ano, esse homem seria liberto. E agora só que tinha alguns poréns. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairia sua mulher. Agora, se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz a filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Aqui, era até uma estratégia de que se um homem chegasse com sua família, ele seria liberado, ok. Agora, se o seu senhor desse uma mulher para ele, ele tivesse filhos, ele constituísse ali uma amizade até com o seu senhor, fosse fiel, ele poderia ficar lá, poderia ficar com sua família. Porém, se ele saísse, haveria essa regra, ele não poderia levar os seus familiares, nem os seus filhos. Ou seja, agora ele diz aqui no 5, porém se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair, eu não quero carta de alforria, então seu senhor o levará aos juízes e fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele servirá para sempre. Agora, existia esse porém. Se o escravo ele se adaptasse, servisse bem ao seu senhor, ele precisaria demonstrar que ele ama a sua família, que ele ama aquele senhorio daquele homem que está regimentando. Só que ele deveria, isso é como se fosse um juiz. Você deveria ir até determinado lugar para que isso fosse regimentado, e esse homem teria um detalhe, teria que furar a orelha dele para que ele fosse marcado, para que ele não fosse confundido. Digamos, aquele homem serve aquele senhor. Esta é a marca daquele homem que serve aquele determinado senhor. E uma coisa que eu já quero dizer para vocês aqui nessa manhã, é que nós fomos comprados por um preço altíssimo. E uma coisa é certa, ou nós somos escravos, note isso, ou nós somos escravos de Cristo, ou nós somos escravos do mundo. Existem atualmente essas duas escravidões. Ou você é escravo de Cristo, ou você é escravo do mundo. Então, como que funcionava isso, essa escravidão, e como isso foi aprimorado ao longo dos tempos? Na época do Império Greco-Romano, existiam algumas praças no centro dessas cidades. Então, como que funcionava isso? A comercialização desses escravos, aonde eles eram vendidos e alforriados, ou seja, havia uma estrutura aonde eles teriam que se apresentar nessas praças centrais, e ali naquele lugar, ou eles eram comprados ou eram alforriados, ou seja, aquele homem que estava sob o governo de um senhor, e ele já estava na época de ser liberado, ele precisava ser apresentado diante das pessoas com uma carta de alforria. E como eu expliquei aqui, muitos escravos, eles vinham de outro território, ou seja, quando perdiam uma guerra, eles vinham, né? Eram presos ali. Geralmente, alguns reis também eram presos quando não resistiam. Quando eles não tinham resistência, eles eram presos. E esses homens vinham juntamente com eles, os que não tinham resistência alguma. Então, também existiam em outros casos os escravos que eles eram tomados porque devia alguém. Então, existia um acordo. Se ele, de repente, pegasse dinheiro emprestado de alguém, tinha que ter uma testemunha. E se ele não pagasse esse valor que ele devia, se ele não conseguisse,
eles tinham que ir até um legislador também, né? E assim ele decretava que aquele homem devia ser escravo do outro por um certo período. Então, existia esse porém também. E o que eu quero dizer com tudo isso, com a questão da escravidão? Eu quero dizer que Jesus tomou a forma de um escravo, esvaziou-se de si mesmo, se vestindo de pele humana e sujeitando as suas próprias criaturas. Eu queria que você pensasse nisso. Tamanho amor de Deus, Ele envia o seu próprio Filho, se fazendo homem, se vestindo como nós, passando situações como as nossas, sendo provado de todas as maneiras, porém sem pecado. É fantástico que eu vi uma frase, até escrevi aqui, John MacArthur diz que Jesus assumiu a forma de escravo. Ele era um filho que se tornou escravo, para que nós que somos escravos se tornássemos filhos. Olha que privilégio, olha que coisa boa, olha o que Jesus te proporcionou para você que está sentado aqui nessa manhã. Ele vestiu pele humana, se fez escravo, para que você que era escravo do pecado se tornasse um filho de Deus. É isso que Jesus fez. De acordo com Filipenses 2,5, olha que lindo isso. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas escravizou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, de escravo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. É como eu disse, em um certo sentido teológico, ou nós somos escravos de Cristo, ou escravos do pecado. Afinal, nós não podemos servir a dois senhores. A um você vai amar e a outro você vai desagradar. Se você ama o pecado e pratica o pecado, você é inimigo de Deus. A palavra nos diz isso. É exatamente isso. Aleluia. Eu provo para você nas Escrituras. Veja bem, Efésios 2:2. Preste atenção. Em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo. Esse éramos nós. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e era por natureza filhos da ira, como os outros também. Olha o padrão de pregação. Quando nós vamos apresentar o evangelho para alguém lá fora, como que era a pregação padrão? Jesus te ama. Olha o que nós escondíamos. Olha tanta riqueza das Escrituras. E muitas vezes o pecador não se arrepende porque ele não sabe. Ele não conhece Efésios capítulo 2. Ele não sabe que antes ele ofendia a glória de Deus. Até o momento, se ele não se converteu, ele ofende a graça e a glória de Deus. Então, uma vez que ele não sabe das boas novas, uma vez que ele não sabe da notícia do Evangelho, é impossível o arrependimento. Jesus nos deu um exemplo. João Batista nos deu o exemplo. Arrependei-vos. O Evangelho gira em torno do arrependimento. Se você é cristão, está sentado aqui e você não se arrependeu, arrependa-se agora. Se você é cristão, está sentado aqui, não perdoou, perdoe agora, porque muitos pecados você foi perdoado. Se você é cristão e não faz o seu dever como cristão, avalie-se a sua cristandade. É isso que diz aqui. 1 João capítulo 3:10 diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Olha só isso. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Olha que forte. Como que é? Vamos ler isso aqui de novo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. São duas categorias. Olha só. Qualquer que não pratica a justiça. O que é isso? Aquele que não pratica o caminho do Senhor, aquele que não é justo, aquele que não é santo, aquele que não guarda os olhos, aquele que não vigia, aquele que não se aplica nas coisas de Deus, aquele que não pratica a justiça, não pode ser filho de Deus. Impossível. Ele não pode, porque ele não pratica a justiça. E aquele que não ama ao seu irmão não é de Deus.
Olha só, segundo mandamento, amai ao teu próximo como a ti mesmo. Como que você tem amado? Como que você tem feito? O que você tem pensado quando a palavra diz que você tem que amar o seu irmão? Será que é muito fácil nós virmos à igreja, batermos o ponto no domingo, saudar o irmão? Eu vejo que é uma confraternização muito gostosa. Nós ficamos aqui, mas será que isso continua quando você encontra esse irmão? Ou nós somos apenas um clubinho congregacional, um ajuntamento de domingo? Isso deve manter. O que prova que eu amo o meu irmão? É quando eu sou solicitado por ele. E aquele que ama é aquele que fala apenas aquilo que aquela pessoa quer ouvir, aquilo que aumenta o ego dela. Eu invento alguma coisa só para motivar aquela pessoa, só para ela ficar contente comigo? Ou eu amo essa pessoa quando eu digo para ela, a palavra vai ser um pouco dura, meu irmão, que eu vou te dizer, mas você quer que eu fale a verdade? E eu só posso te falar se eu falar a verdade. Ainda que seja uma palavra dura, e ela for sincera, é aquilo que muda, é aquilo que traz arrependimento, é aquilo que faz o ser humano pensar e ver aonde ele está errando. É aquilo que às vezes a gente sempre comenta, aquele que às vezes está do lado de fora, consegue enxergar melhor. E oxalá que você seja um conselheiro de Deus, alguém que esteja disposto a falar com alguém, abençoar alguém, dizer e oferecer o seu colo, o seu ombro amigo. Isso é amar o seu irmão. E existe também um grande paradigma aqui. Nós precisamos lembrar, eu estou falando de escravo, de escravidão aqui, que nós tínhamos uma dívida altíssima para pagar, mas era impossível essa dívida ser paga. Impossível. Era impossível essa dívida ser paga. E aqui, por que era impossível essa dívida ser paga? Segundo os Salmos, o que diz em Salmos 49:7, olha só que lindo isso. Homem algum pode redimir seu irmão, ou pagar a Deus o preço da sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre. Você entendeu o tamanho da dívida que você tinha com Deus? Impossível você pagar. Nós éramos escravos do pecado, do diabo do mundo, como eu falei, e por um salário de migalhas, um salário muito baixo, um salário que até dá vergonha da gente falar das coisas que a gente trocava por estar na presença de Deus, as migalhas que a gente nos era oferecido. E se Jesus não resgatasse, receberíamos uma recompensa terrível, segundo o que diz Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Aquela morte ali, no grego quer dizer tártaros, segunda morte, lago de fogo, aquilo que queima, onde o verme não morre. É isso que quer dizer. Jesus naquela cruz, ele se fez escravo, sofreu, foi humilhado, mas naquela cruz, momentos antes de morrer, presta atenção, ele diz, tetelestai. O que significa isso? Está consumado, está totalmente quitado aquela dívida que você tinha. Sabe aquela dívida que você jamais conseguiria pagar? Foi aquilo que Jesus fez naquela cruz. É aquilo que diz em Colossenses 2:14, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Olha que lindo isso. Nesse momento Satanás é derrotado, ele perde o direito de nos acusar, porque para que nós fôssemos para o inferno juntamente com ele, pois o salário do pecado é o tártaro. Assim como ele já está condenado, ele tinha esse direito de nos acusar. E naquele momento, quando Jesus triunfa naquela cruz, que ele esmaga a cabeça da serpente, nesse momento ele dá o direito de você ser chamado filho de Deus. Ele faz a conexão de você com Deus. Antes vocês estavam separados da graça de Deus, vocês eram estranhos às alianças de Deus. É como se ele pegasse nas mãos de Deus, nas suas mãos, e fizesse as pazes, aquela barreira de separação que havia entre nós. Agora você no seu quarto, em qualquer lugar,
quando clamar esse Deus, Ele vai te ouvir. Ele vai ouvir você. É isso que diz em 1 Coríntios 6:20. Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Presta atenção nisso aqui. A figura aqui é que Jesus nos comprou, ok? Jesus nos comprou. Ele nos libertou do pecado e não temos mais uma dívida contra a lei de Deus. Porque Cristo pagou a dívida na cruz do Calvário. Então presta atenção. Então, uma vez que alguém pagasse a dívida do escravo e o resgatasse, ele deixava de ser escravo. Lembra que nós estamos falando sobre a escravidão? E agora, se o escravo que foi comprado estiver com o coração generoso, se ele for grato, aquebrantado, ele vai querer servir aquele que o comprou. Não mais por uma dívida financeira, mas sim por gratidão. A dívida que nós tínhamos com Deus era altíssima, ninguém podia pagar. Muitos daqueles que ficavam nas praças, alguns deles eram comprados. E muitas vezes, aquela pessoa que comprava, às vezes um amigo, digamos que o Wesley está lá na praça, ele é escravo, ele está sendo vendido, e de repente eu passo naquela praça e eu digo, meu Deus, o Wesley é meu amigo. Peraí, eu preciso resgatar o Wesley, eu preciso pagar essa dívida. E eu vou lá, eu me esforço, eu ajunto esse dinheiro e eu consigo resgatá-lo. E quando eu resgato o Wesley, ele fica constrangido porque ele não consegue me pagar. Mas de contrapartida eu digo a ele, Wesley, você realmente não precisa me pagar. Eu não quero que você me pague porque eu fiz isso de coração. Eu não quero que você seja escravizado, eu quero que você seja realmente livre. De repente no coração dele vai surgir um sentimento de pensar, mas tanto tempo eu fui escravo e às vezes eu servi até um senhor injusto. Esse homem me comprou, meu amigo, me constrange. Eu vou servir ele de amor por coração, não por dinheiro algum. Eu vou servir a ele porque eu entendi que ele tirou das suas possibilidades. Talvez ele nem poderia, mas ele me resgatou. Foi isso que Jesus fez. Aleluia. Foi isso que Jesus fez. Jesus disse: uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E Jesus disse que ele só veio fazer tudo aquilo que ele viu o Pai fazendo. E uma coisa já me leva a pensar que até Deus foi escravo da sua própria palavra. A sua palavra não pode voltar atrás. Por isso que nós devemos tomar cuidado. Nós sempre lembramos lá daquele rei que amava Daniel. E quando Daniel vai para a cova dos leões, ele fica apavorado. Mas ele já tinha dado a palavra, ele não podia voltar atrás. É isso. Nós devemos saber que ainda que Deus enviou o seu único filho para nos resgatar, se nós rejeitarmos tamanho amor que nos comprou com preço de sangue, ele também não vai voltar a sua palavra naquele dia. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Era impossível nós pagarmos essa dívida. E eu quero ler com vocês aqui em Lucas, no capítulo 17, no versículo 7, que fala sobre os servos inúteis. Eu vou ler rapidamente para não tomar tempo, que diz assim: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem, já o põe-te à mesa, enquanto antes não diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás, porquanto terá de agradar ao seu servo, porque este fez o que lhe havia ordenado. Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos. Olha que forte isso.
Olha o que Jesus está ilustrando para nós. A figura dos deveres, ok? Ele está dizendo, aquele servo que está lá, o Senhor Deus não chegaria diante dele dizendo, senta aqui, eu vou servir você. Mas antes é a obrigação daquele servo dizer, eu sou o servo, então porém eu sirvo o Senhor. Esse é o correto. Será que ele falaria assim de ti? Então come, como e bebo, depois comerás e tudo beberás? Obviamente que não. Porventura, terá de agradecer ao seu servo porque ele fez o que havia ordenado? Não, é o trabalho dele. Ele tinha que fazer isso. Era a obrigação dele. Assim também vós, depois que haverdes feito, quando vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Será que não é isso também? E eu já tenho falado isso aqui algumas vezes, de ser esse servo inútil, e todas as vezes que eu falo isso para mim também. Porque nós, na posição de servos, nós devemos fazer. Porém, nós só fazemos aquilo que nos é ordenado. Será que o nosso Pai não se agradaria de nós se antes dele pedir, eu dissesse assim, peraí, eu sei do que ele gosta, eu sei o que agrada o coração dele, eu sei aquilo que ele ama, eu sei os princípios, por que eu não faço? Por quê? Por que eu não faço? Será que a gente não tem tropeçado em algumas coisas? Nos nossos conceitos, em saber que o escravo não faz a sua própria vontade. Meu irmão, se você está sentado aqui nessa manhã, esqueça a tua vida. Você foi comprado, então você foi regimentado. E agora, lembra lá em Êxodo 21, o que era feito com o escravo que era comprado? Uma argola na orelha para provar que ele era comprado. Você tem o selo de Deus. O Espírito de Deus não vai errar a tua casa. Ele não vai errar se você tiver o selo de Deus. Se você for comprometido com o Evangelho. Se você estiver comprometido com Deus. Se você for um servo que não tenha que implorar. Isso eu digo aqui para filhos também. Para que o seu pai não tenha que implorar as coisas para você. Imagina, tem que pedir 10 vezes para você fazer alguma coisa. Para sua mãe ser melhor. Ser cristão não é só vir aqui, não. Ser cristão é que começa na tua casa. É ser submisso às autoridades constituídas por Deus, o teu pai e a tua mãe. Esposas, sejam submissas aos seus esposos, aos seus maridos. Maridos, amem as suas esposas como Jesus amou a igreja e deu a sua vida entregando-se por ela. Nós precisamos entender o que é ser escravo, o que é obediência. Jesus disse: obediência quer e não sacrifício. Nós devemos obedecer. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Agora, servos úteis. Servos úteis. Um escravo de Cristo, ao invés de querer que Deus faça grandes coisas por ele, o desejo dele é fazer grandes coisas para Deus. Isso. Olha isso, que lindo. Vamos repetir. Um escravo de Cristo, ao invés de querer que Deus faça grandes coisas para ele quer fazer grandes coisas para Deus que o comprou. Olha que maravilha. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que você não sabe, eu ainda vou te mostrar. Meu Deus. Bom, eu vou, Senhor. Abraão, sacrifica o teu filho, o teu único filho. Você não vê, Abraão, o que é, Senhor? Não vou fazer isso não, Senhor. Meu Deus, não vou fazer. Você não vê esse homem desobedecer, ele vai. Ele leva o seu filho. Olha a fé desse homem, ele diz àqueles servos: nós retornaremos. Olha a fé, pela fé, Abraão, por isso que ele foi citado aqui em Hebreus 11. Quando chega lá no momento do sacrifício, Isaac, pai, está aqui a corda, está aqui a madeira, o fogo, e onde está o sacrifício? Olha, Abraão, Deus proverá. Acreditou. Servo útil. Servo útil. Eu vou citar aqui para vocês mais um servo útil. Presta atenção, Atos 9:13. Já ouviu falar de um certo Ananias? Isso
aqui é forte demais. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Qual foi a resposta de Ananias? Atitude. Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para te tornar a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Servo útil. Glória a Deus. Ele poderia deixar o medo tomar conta de si. Claro que ele falou: Senhor, mas será que a gente está falando da mesma pessoa? De Saulo de Tarso? É esse mesmo? O Senhor disse: é esse mesmo. Ele vai ver quanto importa sofrer pelo meu evangelho. Deus falou com ele, e esse homem foi. E ele foi. Agora presta atenção aqui. Depois desse homem convertido, um tal de Saulo de Tarso, que agora é chamado Paulo, Efésios 3:1, o apóstolo Paulo reconheceu exatamente o que era sofrer por Cristo. E geralmente, quando Paulo começa alguma carta, alguma epístola, ele diz: por esta razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, isso diz em Efésios 3:1, prisioneiro de Cristo por amor de vocês, gentios. Romano 1, ele diz: eu, Paulo, escravo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, enviado para anunciar as novas de Deus. Escreva essa carta. Apóstolo Paulo, um homem que abandonou o seu status, um homem que entendeu piamente o que é ser um escravo. Talvez ele sentia na pele quando ouvia falar que o povo ficou escravo no Egito. Esse homem passa um tempo com Deus depois disso, absorvendo, entendendo, encontrando Cristo nas Escrituras, aquilo que falava nos Salmos e nos Profetas. Em tudo esse homem se aprimorando. Agora ele é um escravo do Senhor, um servo do Senhor. Aí você vai lembrar daquela passagem que fala em Atos 21. Eu já falei isso aqui algumas vezes, e o Evangelho é isso mesmo. Muitas vezes eu vou falar coisas aqui, repetir muitas coisas, para que nós venhamos decorar essas histórias em nossas mentes. Você vai ver um profeta chamado Ágabo, que desce da Judeia, o mesmo que profetizou a fome em Jerusalém. E agora ele vem, pega o cinto, você conhece a história, e ele diz ao dono desse cinto, ele faz lá, será ligado os pés e mãos. E Paulo, escravo de Cristo, que agora não tinha a sua vida mais para ele mesmo, ele já sabia disso, porque ele já tinha um plano de ir a Jerusalém. Ele disse: vou para Jerusalém não sabendo o que lá me espera, mas o que eu sei é que eu vou passar por prisões e tribulações. Ele já estava ciente disso. O profeta profetiza, foi Deus que falou, foi Deus. E aqueles homens se ajoelham diante de Paulo, começam a implorar para que Paulo não vá. Prisioneiro de Cristo, apóstolo Paulo: não vai, Paulo, não vai, você não pode ir para lá não. Ai, Paulo, por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Imagina Paulo pulsando, imagina os seus olhos já, aquelas veias saltando. Ele diz: vocês estão chorando e partindo meu coração, por que vocês estão fazendo isso? Eu estou pronto a não apenas ser amarrado, ligado, os pés e mãos, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. É como se Paulo estivesse dizendo: eu não tem mais volta, eu já fui comprado por alto preço, não tem mais jeito, vocês podem fazer o que quiser, mas eu vou para lá, desde que alcance a excelência de Deus. Ele diz em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, não tem mais jeito, agora não sou mais eu, esquece, é Cristo quem vive em mim. A vida que eu vivia antes, na minha carne, eu já não vivo mais para mim, eu vivo por aquele que me amou e se entregou por mim. É por ele que eu vou.
forte isso aqui, meus irmãos. A ideia aqui, a figura aqui, eu citei isso ontem. Você entendeu o que é crucificação, entendeu o que é estar ligado em Jesus. Imagina aqui, como se Jesus estivesse com as mãos naquelas hastes, naquele patíbulo. Obviamente a mão dele estava na frente. Uma figura aqui só, para você não achar que eu estou falando heresia. Imagino as mãos de Paulo embaixo. E a hora que gruda naquele martelo, naqueles pregos, aquela martelada crucificando a Jesus e Paulo. A ideia é essa: estou crucificado, porque se eu morrer com ele, certamente eu viverei com ele. Essa é a ideia. Talvez seria essa a imaginação: já estou crucificado com ele, agora esquece a minha vida. Eu sou escravo, eu não vivo para mim. Essa é a nossa ideia de sermos como cristãos. Você já não vive mais para as suas vontades. Você pelo menos não deveria viver por elas. Escravo de Cristo, aquele que vive para o seu amado, aquele que vive para Deus, aquele que esqueceu das coisas do mundo para viver a vida de Deus que Ele planejou para você. Assim como Jesus, Paulo também nos ensinou a servir, como diz em 1 Coríntios 4:1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Aqui a palavra dispenseiros, como eu já falei algumas vezes aqui, no grego significa operetas. O que é isso? Dispenseiro. A ideia aqui é de um homem que está dentro de um navio, ok? Ali está a tripulação ou está o capitão. Os operetas ou os dispenseiros eram aqueles que ficavam no fundo, no convés do navio, aqueles que faziam o navio se movimentar, aqueles que faziam o navio andar. Então, ou seja, eles eram os mais importantes, porque se não tivesse eles, o navio não andava. Mas eles estavam na parte de baixo, eles faziam a função mais importante, porém não eram vistos. É isso que Paulo está dizendo. Para você ser um cristão, mais de Deus e menos de você. Aleluia. Antes dar do que receber. Essa é a ideia. Jesus nos ensinou a servir. E alguns sábios diziam: se eu não estou apto para servir, eu não sirvo para nada. Se eu quero ser um cristão genuíno, eu preciso servir, eu preciso ser um dispenseiro. Eu preciso ser um dispenseiro de Deus. Aleluia. Antes dar do que receber. Jesus lava o pé dos discípulos. Pedro não entende a princípio, mas ele vê ali. E Jesus diz: se você não deixar eu lavar os teus pés, você não terás parte comigo. Ensinando o que é servir. Ensinando para nós hoje o que é servir. O que é ter o desejo de ser um escravo de Cristo, de viver para Ele, de se entregar verdadeiramente para Ele, não agradar a minha própria carne. Você vai saber o que é servir alguém te ligar no meio da madrugada, dizendo: eu preciso de uma oração, eu preciso de você, eu preciso de você. Você pode me ajudar? Jesus, a sua carne não deixa. Você não pode fazer isso. Você não consegue. Por quê? Você não entendeu ainda o que é ser um escravo. Que a tua vida é para servir. É servir. É isso. É isso que ele está dizendo. Você vai lembrar da carta que Paulo escreve a Filemon. Filemon capítulo 1:10 diz assim: apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Antes era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Olha só, esse homem era um escravo. Só que Paulo conhece esse homem. E agora Paulo escreve essa carta a Filemon, dizendo: Filemon, não receba esse homem como escravo.
mas receba-o como irmão. Gostaria muito que ele continuasse aqui comigo, mas vocês precisam acertar essa pendência aí. Vocês precisam conversar. Eu escrevo com o meu próprio coração: recebam esse homem. É esse o ato de perdoar alguém. Muitas vezes você vem para os cultos, você fala até do amor de Deus, mas não perdoa. É uma pedra. Coração ruim, coração duro. Nós precisamos entender o que é Evangelho. Nós precisamos ser mais praticantes do que apenas leitores. Jonathan Edwards disse uma coisa interessante: ele disse, de que vale só um grande intelecto se falta fogo no coração? Nós precisamos de mais fogo no nosso coração. Nós precisamos compreender o que o Evangelho diz, para que nós obedecemos como escravos. O que o escravo fazia? Ele servia. Ele servia. E é isso que nós devemos fazer. Se eu estou servindo o meu irmão, eu estou servindo a Deus. Jesus disse: eu tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Estava nu e não me vestistes. Estava preso e doente, não fostes me visitar. Aí os discípulos: mas quando nós te vimos, Senhor, nessa situação? Quando vocês não fizessem a um desses meus pequeninos. Quando vocês estavam fazendo para ele, vocês estavam fazendo para mim. Ser voluntário, servo útil, sem que alguém precise dizer, ficar te pedindo toda hora. Você já tem aquela sensibilidade, aquele coração de Cristo. Não precisa pedir duas vezes. Eis-me aqui. O que você precisa, meu irmão? E todas as vezes que eu prego, isso eu prego para mim também. Servos, úteis, escravos de Cristo. É isso que nós precisamos aprender. Escravos de Cristo ficam escravos da sua própria palavra. Eu acho muito bonito o que todos nós falamos aqui, alguns que têm a oportunidade, e quando você está pregando, você está ficando escravo da tua palavra. Eu já vi pessoas falando os pecados de estimação, eu também já disse isso aqui, aqueles pecadinhos afastem, e tantas coisas que nós pregamos. E como que eu posso pregar e depois vocês viverem lá fora cometendo aquelas mesmas barbáries que eu preguei aqui, para que vocês não fizessem? Eu fico escravo não só de Cristo, como das minhas próprias palavras. Eu preciso pensar o que eu vou falar aqui, porque certamente eu serei cobrado das minhas atitudes, das minhas ações. Romanos 6,17 diz: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos da justiça. O que demanda isso? Sim, sim, não, não. A palavra do crente é essa. Pode confiar na minha palavra, meu irmão. Eu tenho palavra. O crente é assim. Não é duas conversas, não. Pode confiar. Essa palavra tem que valer mais do que um documento assinado. A palavra de um cristão, um escravo de Cristo, tem que ser assim. Compromisso com Deus, horário. Isso envolve tantas coisas. Isso engloba muitas coisas. A gente deve se policiar como um escravo de Cristo. O crente, tudo que ele fala, ele sustenta com a verdade. Ele fica escravo daquilo que ensina. Como eu posso ensinar? Se eu não aprendi, se eu não sentei, se eu não ouvi, se eu não absorvi, aquilo não desceu para o meu coração, aquilo não explodiu dentro de mim, aquilo não veio como uma metamorfose dentro de mim, para que antes eu transmitisse. Obrigatoriamente eu deveria absorver, sentar, ouvir, apreciar a palavra do Senhor. Aí sim eu consigo ter verdades. É isso. Paulo diz: quanto ao trato passado, Efésios 4, quanto ao trato passado, vos despojais do velho homem que se corrompe com as concupiscências do engano, e se revestir do novo homem que segundo Deus foi criado à sua imagem e à sua semelhança. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes chamados para o dia da redenção. Não extinguais o Espírito de Deus, o Espírito que habita em vocês. Não. Olha só isso aqui. 1 Coríntios 9, 25 diz assim:
Presta atenção nisso aqui. Paulo está dizendo: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós, está dizendo os escravos, esses que foram comprados. Ele diz assim: para obter coroa que logo perece. Mas nós, o que fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre? Sendo assim, não corram como quem corre sem alvo. Ele está dizendo assim: essas pessoas que correm momentaneamente, ainda que vocês vejam aí, ainda que nós olhamos lá na televisão, venceu a Fórmula 1, venceu isso e aquilo, muito dinheiro, muita coisa, é como se o Paulo está dizendo: isso aí não vale nada, isso daí não quer dizer nada, isso aí é corruptível, isso não vai levar a lugar nenhum, porque nós, os que fomos comprados, nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. A dele é só um momento, a dele é passageira, a dele é temporal, mas a nossa dura para sempre. Ele diz: sendo assim, não corro quem corre sem alvo. Olha só, eu não corro como quem corre sem alvo, não, de maneira alguma. Eu não luto como quem esmurra o ar, olha só, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo. A ideia aqui não é de um homem que não sofre tribulações, não sofre tentações. A ideia aqui é de um homem que tem o Espírito Santo e que sente alguns desejos, mas ele diz: não vou fazer. Eu conheço esse Deus, eu sinto algumas vontades, chego a ponto de esmurrar o meu corpo, mas eu digo: você não vai fazer. Aleluia. Você não vai. Aleluia. Ontem o Albert falou uma coisa que ficou marcada na minha mente: a questão da unidade. Ele diz que o seu olho não pode pegar aquilo que você vê, certo? Você precisa do seu pé para ir até lá, e você precisa da sua mão para ir lá pegar. Essa é a mesma coisa aqui. Se nós formos pensar aqui, que muitas vezes você sente um desejo, algumas coisas ruins, o que você deve fazer? É clamar para que o teu pé não saia ao encontro do pecado, para que as tuas mãos não façam aquilo que você não deve fazer. Aleluia, Jesus. A ponto de esmurrar o seu próprio corpo e dizer: não, eu não posso fazer isso, eu sou um escravo de Cristo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha ser reprovado. Olha a responsabilidade que você tem de ensinar pessoas, de toda a sua pregação vir em descrédito aqui. As pessoas falarem: meu Deus, olha lá o presbítero Vanderlei, olha o Wallace, ele pregou tantas coisas lá, mas olha o que ele está fazendo, que lambança é essa aqui? É o que Paulo está dizendo, que ele faz, que ele esmurra o corpo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Os céus estão de olhos em todos nós, as pessoas estão nos vendo, nós devemos ser exemplos às pessoas, principalmente aquelas que nós pregamos. Aleluia. É isso, meu irmão, escravo de Cristo, não faz a sua própria vontade. Meu Deus, deixa eu tomar um pouquinho de água aqui agora. Eu vou falar para vocês de alguns escravos que compreenderam o Evangelho. Esse apóstolo Paulo está toda hora por aqui. Nós falamos muitas vezes sobre o que é ser um exemplo de cristão. Mas agora eu quero falar para vocês o apóstolo João, último dos apóstolos. Foi convidado a negar a Cristo também. A tradição da igreja diz que certa vez João, já no auge da sua idade, eles querem submeter João a ser lançado numa banheira de óleo fervente. E alguns dizem que João disse: se eu fosse mais jovem, eu mesmo pularia aí. Mas como eu não tenho forças, alguém pode me colocar aí, não tem problema nenhum, porque o que tem aqui dentro de mim, o que tem dentro do meu coração, é muito mais quente do que essa banheira de óleo fervente. O que gerou dentro de mim é muito mais quente, muito mais agradável, muito mais excelente. A presença de Deus não perdeu a essência, não perdeu a essência. É isso. Judas, aquele que era irmão de Tiago, meio irmão de Jesus, quando ele vai se apresentar na sua carta, ele diz: Judas, escravo de Cristo, servo de Cristo. Olha só,
Ao mesmo ponto que Jesus dizia lá que não tinha honra na sua própria pátria. Quem são os meus irmãos? Quem é minha mãe? Eles, certa época, disseram: por que você não vai lá e diz quem você diz que é? Lembra lá a festa dos tabernáculos? Judas, agora escravo de Cristo, compreendeu o que era servir a Jesus. Compreendeu perfeitamente. Existiram outros homens, e eu já citei esse aqui, eu gosto muito de citar Robert Mugabe. Ele diz: Deus me deu apenas duas coisas nessa vida: um cavalo para cavalgar e uma mensagem para entregar. Mas infelizmente eu matei o meu cavalo e não pude mais entregar a mensagem. Amava a Deus. O sofrimento desse homem, momentos antes da morte, era o seguinte: eu perdi o instrumento a qual eu levava a mensagem. É por isso a minha tristeza. No leito de morte, para morrer, queria pregar o Evangelho. Queria pregar essa palavra. Escravo de Cristo. Inácio de Antioquia, presta atenção nisso aqui. Quando ele foi preso, alguns irmãos de Roma estavam planejando a libertação dele. Olha o que ele disse. Ele escreveu uma carta para esses irmãos dizendo: quem não queria ser liberto? Olha só. Ele queria seguir o destino que Deus tinha para ele. Ele disse, ele quis ser moído pela causa do Evangelho. Ele disse que estava pronto para enfrentar o martírio. Olha a frase dele: para não somente me chamarem irmãos, mas para também que me comporte como tal. Meu amor está crucificado. Não me agrada mais a comida corruptível, mas agora o plano de Deus, que é a carne de Jesus Cristo, e o seu sangue quero beber, que é devido e imperecível. Quando eu sofrer, serei livre em Jesus Cristo, e com ele ressuscitarei em liberdade. Sou trigo de Deus, e os dentes das feras hão de moer-me, para que possa ser oferecido como limpo pão de Cristo. Deixa eu me prender. Não tem problema não. Deixa. Não impeça um ato tão lindo. Talvez você ache que é loucura falar desses homens aqui, mas esses homens aqui eram homens que, como o Albert fala, eles estavam com o cheiro de Jesus, cheiro dos apóstolos, exemplos de cristão. Talvez você gostaria de ouvir aqui que o exemplo de cristão é aquele que tem muito dinheiro, muitas posses, aquele que está tudo certo. Não. Muitos desses homens fisicamente não deu certo. Seria um fracasso aqui para um crente de teologia de prosperidade. Seria um desastre isso. Talvez ele não ora, né? Deve ser o diabo está te atacando. Não tem. Rapaz, você está em pecado. Eu quero morrer por Cristo. É isso aqui. Escravo de Cristo. Policarpo de Esmirna, quando levaram ele para a arena para negar Jesus, no auge da sua velhice também, muito parecido com o João, ele diz assim: eu sirvo há 86 anos e ele não me fez mal nenhum. Como eu blasfemaria ao meu rei, que me salvou, quando ele já estava amarrado para ser queimado? Olha só o que ele fala: Senhor Deus soberano, dou-te graças porque me consideras digno desse momento, para que junto aos teus mártires eu possa ser parte do cálice de Cristo. Por isso te bendigo e te glorifico. Será que você ia ter coragem de falar isso no momento da sua morte? Eu estou só falando para vocês de homens que morreram por causa do Evangelho. Estou falando de doença, estou falando de unha encravada, de esporão, estou falando de dor no peito, estou falando de dor de cabeça, não. Estou falando dessas coisas que às vezes o ser humano reclama, acha que o mundo acabou porque aconteceu aquilo com ele, deu errado, perdeu o emprego. Ai, meu Deus do céu. Eu estou falando de coisa séria. Eu estou falando de uma coisa que realmente importa. Escravo de Cristo. Eu estou dizendo alguém que foi comprado. Eu estou dizendo disso. É disso. Escravo de Cristo. Justino Mártir, século II. Olha só. Esse homem, depois de ganhar um debate com um tal de um filósofo aí chamado Cínico Crescente, foi acusado pelas autoridades de Trajano. Ou seja, naquela época não podia pregar o Evangelho. E esse Trajano aqui,
ele era um pouco terrorista, mas chega um certo ponto que ele diz assim: olha, eu não vou ficar prendendo cristão à toa, só se houver alguma denúncia. Esse homem foi denunciado, Justino Marte, foi preso. Chegaram diante dele: nega Jesus. Olha a resposta dele. Momentos antes de ser martirizado, ele disse assim, ele respondeu momentos antes de ser martirizado, ele disse assim: meu maior sonho era sofrer por amor a Jesus, e caso ele fosse morto, eles estariam fazendo um favor. Olha só. Alguns dizem que quando esse homem foi queimado na arena, aquelas cinzas que subiam, muitas pessoas dizem que sentiam um cheiro de flores, sentiam algo agradável, porque viram um homem, ele não gritava chorando: Senhor, me tira daqui, alivia de mim esses problemas, me afasta desse mal. Não, eu quero ser agradável ao Senhor, receba a minha oferta. É como se ele estivesse dizendo isso: eu quero me entregar a Ti, Senhor, vocês estão fazendo um favor para mim. Não tem problema nenhum. Aleluia. Não tem problema nenhum. E qual que é a recompensa de um escravo de Cristo? Não tem muitas recompensas fisicamente. Não espere por isso. Aqui na terra, talvez você não tenha muitas coisas, não. Não fique preocupado com isso. Ah, meu irmão, mas eu vou falar aqui de algumas recompensas por ser um escravo de Cristo. Ah, você está pensando: será que é só isso mesmo? Eu só vou sofrer, e no fim sofrer. É porque você não sabe o que te espera. Aleluia. Você não sabe o que te aguarda. Olha só o que te aguarda. Romanos 6:8. Pois sabemos que se o nosso velho homem for crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado pelo pecado. Se eu morrer, estou justificado pelo pecado. Estou justificado pelo pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Essa foi a promessa. Se você morreu para o pecado, você morreu para o mundo, a primeira notícia que você vai ter aqui é que você vai ressuscitar. Aquele mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo Espírito que vai ressuscitar cada um de vocês, segundo o que diz aqui Paulo em Filipenses. Olha só que interessante. A nossa cidadania, porém, está nos céus. Se conforme com isso. Olha, meu coração queima quando eu digo isso. Nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Você entende isso? A primeira coisa que vai acontecer quando Jesus vier, se você estiver aqui, digamos que Jesus vem no arrebatamento, você está aqui, ok? Ele vai mandar os seus ceifeiros, os seus anjos para te buscar. Cumprirá exatamente o que está dizendo aqui, esse corpo de humilhação. A primeira coisa que ele diz: vocês, num dado momento, serão transformados e arrebatados com ele, e se encontrará com ele nas nuvens. É a primeira coisa que vai acontecer. Esquece desse corpo de vergonha, esquece desse sofrimento, esquece das coisas desse mundo. Agora, uma vez que você foi regimentado, o Senhor Jesus não vai errar o teu interesse. A hora que Ele chegar, o seu corpo vai ser transformado, você vai ser revestido, você vai ter um corpo parecido com o dele. Olha só isso, esse corpo de humilhação vai ser transformado. Parece que Ele está dizendo aqui que aquele corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e aquele corpo que é mortal se revestirá de imortalidade. É isso que está acontecendo nesse evento. É a mesma coisa. Você é um cidadão do céu. Presta atenção nisso aqui. Você não é dessa terra. Esquece essa terra. Você é um peregrino em terra estranha. Você está andando dia após dia, e cada dia que passa está antecipando aquele dia. Você está chegando lá, de fé em fé, de glória em glória. Você é um cidadão dos céus. E aqui, quando você chega num condomínio ou em algum lugar, em alguma empresa, você só pode entrar lá, ou se você for um morador, ou se o seu nome estiver cadastrado lá, certo? Você precisa comprovar que você
conhece o dono daquele lugar, ou você precisa comprovar que você tem um crachá daquela empresa. Não é qualquer um que vai entrar nesse lugar. Senão eles vão procurar nos arquivos lá e falar, peraí, não tem nem Diego aqui no arquivo. Né? Não, o senhor não pode entrar não. O senhor não está autorizado a entrar. Ao vencedor. Apocalipse 3:12. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Você vai ter um passaporte para entrar lá. Você, como escravo de Cristo, não terá mais um furo na orelha lá, como aqueles homens lá. Você não vai ter uma marca do pecado em você. Você não vai ter mais mancha. Você não vai ter ruga. Você não vai ter mágoas. Você não vai ser mais um escravo do mundo. Mas vocês terão o nome do seu Deus escrito em você. Essa marca foi conquistada aqui na terra com o sangue de Cristo. Você agora é cidadão dos céus. Você tem o green card. Você entra. Você entra, as portas vão estar abertas para você. Aleluia. Você vai poder adquirir aquilo que seu olho nunca viu, seu ouvido nunca ouviu, aquilo que você não conhece, não subiu no seu coração, aquilo que Deus tem planejado para você. É isso. Você vai ter a filiação. Estou acabando já. Você vai ter a filiação. Você não mais vai ser um escravo. Você vai ser filho. Por que você vai ser filho? Porque João disse, 1 João 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, agora não mais escravos, filhos, conquistados pelos seus méritos. Obviamente que não, você não tinha possibilidades alguma, você não fez nada para merecer a salvação. Ele te encontrou, ele te achou, você apenas abriu o coração e disse, eis-me aqui, eu aceito ser o teu escravo, eu me submeto às tuas vontades, eu me submeto ao teu senhorio. E ele conquistou para você. E agora, como filho, você vai receber a vida eterna. Você vai receber uma coroa, um reino, uma casa não feita por mãos, ruas de cristais, um trono para se assentar com ele. Seu corpo de minoração será transformado em um corpo de glória. Ele vai te chamar de filho. Imagine esse momento, meu irmão. Todo sofrimento, como Paulo falou, que todo sofrimento do tempo presente não importava. Não está comparado com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Está doendo, tá? Segura mais um pouco. Aguenta mais um pouco essa dor aí. Ora mais um pouco para essa pessoa se converter. Persevera mais um pouco. Vamos ser servos úteis. Aleluia. Vamos ser servos úteis. Servos inúteis não. Toda vez tem que ficar pedindo para fazer. Seja voluntário. Tenha um coração generoso. Tenha um coração de Cristo. Observe as coisas. Seja apto para o trabalho. Verifique, analise, infira. Aleluia. É isso. Esqueça as suas dores. Paulo disse, e eu encerro com isso. Para muitas vezes que nós achamos que essas doenças, essas dores, essas dificuldades vão nos consumir. Paulo diz que isso é momentâneo. Ele diz, essa leve e momentânea tribulação produz dentro de nós um peso de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se vê, e sim para as que se não vê, porque as coisas que se vê são temporais, e as que não se veem são eternas. E se essa casa desse tabernáculo se desfizer, nós temos de Deus uma casa não feita por mãos, mas eternas nos céus. E por isso que nós desejamos, aguardamos ansiosamente por essa casa que é dos céus. Deseja essa casa, deseja essa morada, deseja esse Deus. Viva para Deus, se separe para Deus, creia nesse Deus, viva para Deus. Esse é o Evangelho, isso é o Evangelho. Aquilo que eu não vejo, aquilo que eu espero, aquilo que eu busco, aquilo que queima o meu coração, mas eu não posso ver ainda. Mas é isso que me alegra, a essa esperança, a esperança de ver. Não essas coisas que eu citei aqui, ruas, não, porque tudo isso perderia o valor se Cristo não estivesse lá. Mas quando você chegar, você vai ver Ele face a face. Você vai ver. Isso mexe com você. Saber que você vai olhar nos olhos de Cristo. Muitas vezes nós falamos aqui,
imaginou que você vai ver Ele face a face? Bem-aventurados os limpos de coração, esses verão a Deus. Você já pensou que você vai ver o Filho de Deus? Ele vai dar o trono para você sentar. Como assim? É isso que diz a palavra. Não tem outra tradução. Você pode estudar o que for. Ele está dizendo isso. E ao vencedor se assentará comigo no meu trono. Tudo perde o valor perto de Cristo. Você vai ver Ele. Se você crê, você vai ver. Meu Deus. Vai ser glorioso esse dia. Você vai imaginar, valeu a pena ser escravo de Cristo. Parece que a gente vê lá aquela multidão cantando. Imagina na sua mente agora aí, ó, aquele coro clamando a Deus, louvando, exaltando, dizendo Hosana, aquele que está sentado no mais alto e sublime trono. Aleluia. A honra e a glória pertencem a Ele. Você vai louvar esse Deus, não mais com esse corpo mortal, mas sim com um corpo incorruptível. E você vai estar com Ele para todo sempre. Amém? Você pode se colocar de pé, vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Deus, por essa palavra. Muito obrigado, Senhor. Que venha brotar dentro dos nossos corações essa vontade de servir ao Senhor. Assim como diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto, enquanto temos tempo. Oh, meu Deus. Porque muitas vezes te chamamos, Senhor, e não fazemos aquilo que o Senhor nos manda. Nos faça ser servos obedientes. Pessoas melhores. Melhores pais. Melhores maridos. Melhores esposas. Melhores filhos. Melhores crentes. Traga o teu Espírito Santo de volta e queime nosso coração, Senhor. Eu te agradeço.